Eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Alguma vez passou na sua cabeça que Deus teria os seus preferidos? Alguma vez você imaginou assim, Deus tem lá seus escolhidos, tem as pessoas que Ele prefere, eu estou fora dessa lista do amor de Deus. Não sei se já passou isso pela sua cabeça. Agora, eu penso que essa ideia de ter preferidos, vamos dar um exemplo, numa família, é algo assim repugnante, trazendo para a realidade humana, né? Basta o pai ou a mãe dar mais atenção para um filho do que para o outro, e logo ele vai ter dois problemas. Logo esses pais vão ter dois problemas. O que se sente preferido vai se sentir o tal, e o que não se sente o preferido vai sofrer rejeição. É uma coisa muito séria. Um exemplo bíblico disso é a família de Jacó. Jacó deu uma preferência para José, o seu filho, em detrimento dos outros irmãos. E o que aconteceu? José cresceu sem saber lidar com essa preferência e os irmãos com muita raiva dele. E quando eu digo que José cresceu sem saber lidar com isso, é porque no final da história, quem já leu ali em Gênesis, sabe que ele teve muita dificuldade de perdoar os irmãos. E essa dificuldade de perdoar os irmãos é justamente porque ele se sentia realmente melhor do que os outros. Então, eu queria, assim, considerar com você algumas coisas a esse respeito. Nunca pense que Deus tem lá seus preferidos e que Ele já fez essa escolha e não adianta ninguém correr para cá ou correr para lá, fazer isso, aquilo, porque já está tudo determinado. Não pense assim. Nós podemos ter, por exemplo, trazendo para a esfera humana, animais preferidos, viagens preferidas, clubes esportivos preferidos, plantas preferidas, cores, alimento, roupa. Mas quando a gente traz isso para os parentes, especialmente parentes de primeiro grau, por mais sutil que sejam as nossas preferências, nós teremos problemas, porque as nossas preferências sempre serão encaradas como injustiça. E é assim, não adianta a gente pensar diferente. Há pessoas hoje que não frequentam a igreja, e nesse tempo de pandemia não mudou muito, porque eles já não iam à igreja, mas eles não pensam em igreja, têm parentes ligados à igreja, mas eles se sentem meio distantes e meio alienados, meio esquecidos, né? O seu relacionamento com Deus é muito fortuito, muito raro, e o meu pensamento é que muitos são assim porque caíram na mentira de que Deus não tem interesse por eles, porque Deus já tem os seus escolhidos. E o pior, que eles têm alguns versículos na manga para apoiar esse tipo de pensamento. Por exemplo, o mais citado é aquele de Mateus 10,16. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Mas os exegetas da Bíblia, os que estudam a Bíblia, e eu pesquisei isso aí esses dias, eles não veem esse texto como algo particular, algo individual. A maioria das pessoas que estudam a Bíblia e fazem exegese do texto estão muito mais para reconhecer aqui a relação entre Israel e a igreja do que algo assim muito individualizado, né? Vamos tentar entender isso. Quem nos ajuda muito nesse ponto é o apóstolo Pedro. Pedro, ele escreve na sua primeira carta, no capítulo 1, e eu queria chamar a sua atenção para o versículo 1 e 2, o comecinho da primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 1 e 2, ele diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, escolhidos de acordo... Não, peraí. Eleitos de Deus, escolhidos de acordo... Então ele está reforçando aquilo que está lá em Mateus. Calma. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus. Em algumas Bíblias diz presciência de Deus Pai.
Ou seja, o conhecimento de Deus é muito diferente do nosso conhecimento. A gente, para conhecer alguma coisa, a gente tem que investigar, a gente tem que procurar, a gente tem que perguntar, a gente tem que pensar. Deus, ele pré-conhece, ele tem uma presciência de acontecimentos futuros. Não que ele controle esses acontecimentos futuros, não que sejamos como marionetes, não que o mundo seja um grande tabuleiro com peças totalmente inertes, sem vontade, e que Deus as manipulasse a seu bel prazer. Deus pré-conhece. Deus estabeleceu um plano perfeito de salvação e nos predestinou em Cristo. Cristo foi o plano perfeito de Deus, e ele cumpriu todas as profecias a seu respeito, porque Deus sabia tudo o que aconteceria exatamente como de fato aconteceu com Jesus. Então, quando nós ouvimos o Evangelho, cremos em Cristo, somos inseridos nele, somos colocados nele. Jesus Cristo sendo o único e suficiente Salvador e Senhor, estando com ele e nele, estamos nele predestinados. É como se Jesus fosse a arca de Noé e nós entrássemos naquela arca. Estando nele, estamos então eleitos e escolhidos. Deus faz o que só ele pode fazer. Ele provê a nossa salvação. Ele nos oferece a salvação. Ele planeja, executa e aplica a salvação. E todo que nele põe a sua confiança, reconhecendo-se pecador, é salvo, tá? Adentrando no desígnio e no propósito de Deus. Se há alguma coisa que Deus considera inviolável, é a vontade do ser humano. Deus nos criou como Ele, e Deus é livre. E ter a imagem e semelhança de Deus é ser livre para fazer a escolha. Adão e Eva foram colocados no jardim e Deus poderia ter colocado um arame farpado ou uma cerca eletrocutada ao redor daquela árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas se Deus fizesse isso, eles seriam simplesmente inocentes. Mas Deus pondera e Deus considera que eles teriam direito de fazer a opção e fizeram. Uma péssima escolha, mas fizeram. Porque a liberdade é importantíssima na história da salvação e na obra de Deus junto à humanidade. O melhor exemplo para nós entendermos essa questão de eleitos, de escolhidos, de salvos, de liberdade, da nossa vontade, eu queria que você abrisse seu coração. Nunca se veja uma pessoa esquecida, uma pessoa abandonada por Deus, alguém que está fora do escopo do amor de Deus. Eu chamo você para ir comigo até o pé da cruz. Nós vamos agora ouvir em Lucas, capítulo 23, de 39 a 43, aquele momento épico em que Jesus no centro trava um contato com dois malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Veja só, um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: "Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também." Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: "Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas esse nenhum mal fez." Versículo 42, e acrescentou: "Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino." Jesus lhe respondeu: "Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso." Por que somente um recebeu a promessa do paraíso? Ah lá, está vendo, pastor Sérgio? É isso mesmo, uns são chamados, outros são escolhidos. Não, espera um pouco. Vamos analisar essa situação. Em primeiro lugar, Cristo estava no meio dos dois malfeitores. Jesus estava ali, a presença de Jesus estava ali. O sangue derramado estava ali.
para os dois. Jesus se tornou disponível para os dois. Jesus se ofereceu ali para os dois. O apóstolo Paulo nos ajuda a entender isso. Eu queria que você agora atentasse para esse versículo, 1 Coríntios, capítulo 5, verso 14 e 15. 1 Coríntios 5, 14 e 15. Diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Você está entendendo? Cristo morre por todos. A morte de Jesus alcançava tanto o malfeitor da direita quanto o malfeitor da esquerda. Ambos eram malfeitores, ambos eram pecadores, ambos estavam condenados pela lei dos homens e pela lei de Deus. Mas a morte de Jesus foi oferecida e ela é todo poderosa para salvar os dois. Porém, só um demonstra arrependimento e fé. Eis a questão. Versículo 41, lá do Lucas 23, veja só o que diz o malfeitor que creu. Nós, na verdade, ele está repreendendo o outro, nós, na verdade, com justiça, estamos aqui, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou Jesus: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Percebe? Um dos malfeitores reconhece o seu pecado, sabe que aquela sentença era dele e ele teria que cumprir aquela sentença. Ele estava ali porque os seus atos o levaram ali. Então ele está convencido que ele não tem absolutamente nada, ele não tem nenhum álibi, ele não tem onde se firmar para pedir alguma coisa para Deus. Ele está ali morrendo, faltam alguns momentos para ele se despedir dessa vida, mas ele está arrependido, ele está quebrantado, ele está entendendo que realmente ele nada é sem Deus. Então ele olha para Cristo e apela pela sua salvação. Isso é algo tão glorioso. Eu queria que você pensasse nisso, que você pensasse na sua condição diante de Deus e jamais endurecesse seu coração. Pelo contrário, arrependesse dos seus pecados e confiasse em Jesus como ele fez. Atos capítulo 3, versos 19 e 20, nós lemos assim: arrependei-vos, pois, mensagem do apóstolo Pedro, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que pela presença do Senhor venham tempos de refrigério. Então, esse moço que diz isso para Jesus, esse homem, ele o faz no exercício da sua liberdade, consciente dos seus erros, e plenamente convencido de que aquele homem pendurado na cruz da sua frente é o Cristo, o Filho de Deus, o que veio do céu e que estará voltando para o céu. Então, ele apela à sua misericórdia e ao seu perdão, confia em Jesus a sua alma. Ele ouve dos lábios de Jesus: hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Agora, e o outro? O outro, ele rejeita a oferta da salvação. No atributo da sua liberdade, no gozo da sua possibilidade de escolher, ele não escolhe, ou melhor, ele escolhe, mas escolhe não escolher Jesus. E o que ele diz? Um dos malfeitores crucificados, verso 43, blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Usando de ironia. Salva-te a ti mesmo e a nós também, pensando somente aqui na terra, totalmente desconectado da realidade interior de si próprio e muito menos totalmente desconhecedor da graça e da bondade de Jesus. Ele blasfema, ele zomba, ele ironiza, ele despreza. E Deus não leva para o céu quem não quer ir para o céu. Deus não salva quem não quer salvação. Todo aquele que o buscar, ele diz: de maneira nenhuma eu o lançarei fora. A verdade é que todos aqueles que invocarem o nome do Senhor serão salvos. Mas há pessoas que não o farão.
E Deus conhece de antemão essas pessoas. E eu queria que você abrisse o seu coração, despertasse sua consciência. Você precisa de salvação, sua alma precisa de salvação. É necessário que você observe melhor a realidade ao seu redor. Olhe para dentro de você, veja a carência espiritual que você tem e entregue a sua vida para Jesus. João capítulo 3, verso 36 diz: quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem todavia rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Tá bom, pastora, onde isso nos leva? Deus fez a parte que lhe cabia. Deus mandou o seu Filho ao mundo para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus não veio ao mundo para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Ele já fez a parte dele. Ele viveu 33 anos sem pecado, ele foi condenado à crucificação, morreu derramando o seu sangue, ressuscitou ao terceiro dia, abriu a possibilidade da salvação e da vida eterna. Agora cumpre a mim e a você conhecermos e reconhecermos Cristo como nosso único e suficiente Salvador e Senhor. Não pense em religião quando você pensa em salvação. Pense numa pessoa, na pessoa de Jesus. Ele está agora batendo a porta do seu coração. Ele está tocando na sua consciência. Ele está constrangendo você a confiar unicamente nele. Não confie em pastores, em padres. Não confie em igrejas, por mais bonitas, mais suntuosas, mais bem elaboradas, mais bem organizadas que elas sejam, elas não salvam. O único que salva é Jesus. Não há nenhum outro nome dado entre os homens pela qual importa que nós sejamos salvos, diz a palavra de Deus. Romanos capítulo 3, verso 21 a 23, diz assim: agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Versículo 22, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Versículo 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Você está incluído nisso. Deus te incluiu na salvação. Deus pensou em você quando mandou o seu Filho. Deus sabia que você era um pecador e que não haveria chance alguma para você. Deus sabia que não haveria nada que você pudesse fazer para tornar-se aceitável diante dele. Deus reconheceu isso, que o pecado desgraçou a minha vida, a sua vida e toda a humanidade. Por isso hoje, Deus está te trazendo essa mensagem. Deus está possibilitando esse som e essa imagem entrarem dentro da sua casa por meio do seu aparelho que está ligado agora. Há uma presença de Deus, você sente o calor de Deus no seu coração. É o chamado do Senhor, é a oportunidade que Deus está te dando. Nós não sabemos quantas mortes ainda acontecerão. Eu não quero aqui ser um profeta da desgraça. Nós não sabemos se depois desse vírus virá mais 2, mais 3, mais 4. Nós não sabemos o quanto esse planeta aguentará toda essa maldade que pesa do homem contra ele. Mas uma coisa nós podemos saber: a porta da graça está aberta, os braços de Deus estão abertos, e esse pregador fala agora para você, tocando na sua consciência, no seu coração: chegou o tempo de você entregar a sua vida para Jesus. A salvação foi providenciada para todos, e isso inclui você. Porém a Bíblia diz: a fé não é de todos. Infelizmente, 2 Tessalonicenses 3:2, a fé não é de todos. Eu não sei se você crê em Jesus, mas através dessa mensagem, Deus está instilando fé no seu coração, para que você creia nele, para que você o receba agora como seu Senhor e Salvador. Talvez você já tenha aí uma família cristã por trás, talvez você tenha a sua esposa que já é cristã, ou é o seu marido, ou é a sua avó, e as coisas estão realmente confusas para você nesse tempo. Tem tanta coisa na internet, quantas vozes estão sendo anunciadas aí, quantas pessoas estão propalando as suas crenças. Mas nessa hora eu convido você para orar comigo, entregando a sua vida a Jesus. Pai, este é o momento desta pessoa que me ouve,
fazer a sua entrega, Pai. Eu creio que ela já sabe o que ela tem que fazer. Eu creio, ó Deus, que ela já tem o entendimento, porque essa mensagem não está sendo pregada em vão. Deus querido, nós estamos aqui humildemente, com toda a simplicidade, simplesmente anunciando o caminho da paz, o caminho da salvação, o caminho da vida eterna. Deus, faz queimar no coração dessa pessoa agora a certeza de que ela é amada e que em Cristo os seus pecados estão todos perdoados. Faz com que ela perceba, Senhor, que um dia o Senhor pensou nela e do alto da cruz morreu por ela e voltou ao céu por ela e um dia retornará para ser realmente Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que esta oportunidade, que esse momento seja um momento agarrado por ela e que o Senhor possa viver para sempre nesse coração. Abre esse coração, faz com que este seja o momento de fé para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém.